Fala comigo, senhoras e senhores. Fala, galera, tudo bem? Vamos embora? Detonando a lei de execução penal ainda? Venha-se embora. Na última aula, a gente concluiu essa ideia de progressão do regime. Eu já até iniciei logo aqui, ó, de cara. Pá, terminamos aqui e eu já vou começar a outra com os senhores. Galera, muito obrigado pela presença de todo mundo. Você que tá marcando presença aqui no Papiro Reverso. É um prazer imenso estar com os senhores. Agradeço de coração, beleza? Ó, agora a gente vai começar a trabalhar algumas peculiaridades. Porque existe caso, galera, que eu vou ter uma progressão de regime especial. Aqui tu já pegou o bizu comigo, a regra geral, já pegou essa ideia das porcentagens, tudo bonitinho, tudo atualizado, tudo legal. Mas vocês vão ver que tem casos especiais, por exemplo, quando envolver a questão da mulher, toda essa ideia. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a questão da decisão. Lá a gente puxa aqui, ó, o artigo 112 ainda, tá? A gente tá nele ainda, a gente vai começar a trabalhar alguns parágrafos dele. Especificamente, o primeiro que eu quero falar é o parágrafo segundo, que aqui a gente vai estar falando sobre a ideia da decisão. Como é que se dá essa decisão da progressão do regime? É de forma automática? Quem é que decide? Aí vocês têm que tomar muito cuidado com algumas coisas. A primeira coisa que é importante o cara tomar cuidado, não é o quê? A decisão que determina a progressão do regime sempre vai ser o quê, Bruno? Sempre vai ser motivada. E quem que faz isso? É o juiz. Então é o juiz que vai estar decidindo sobre a progressão do regime do cara. Mas além disso, você tem que tomar cuidado, porque tem que ser precedida. Bruno, não, e o que é precedida? É que antes do juiz decidir, ele tem que fazer o quê? Ele vai ter de ouvir o Ministério Público e também vai ser o quê? Vai ter que ter uma manifestação do defensor. Então veja, primeira coisa, a progressão de regime você vai ter que memorizar que não pode ser concedida de qualquer jeito. Ah, é do jeito que eu quero? Não é não. Você tem que decorar que não é de qualquer jeito. O juiz ele precisa o quê? Fundamentar, motivar, explicar as razões da decisão dele. Ó, por que é que você está fazendo isso? Além disso, antes dele decidir, tem que ter o quê? Tem que ter a ideia de uma manifestação do Ministério Público e também a manifestação do defensor daquele cara. Então veja, a decisão compete ao juiz, mas eu não quero que você esqueça. É só o juiz? É não. Porque vai ter aqui também a participação do Ministério Público e do defensor através de uma manifestação. Aí você lembra disso aqui, a banca pode dizer que compete apenas ao juiz. E não, aqui a gente não está falando somente do juiz. Guarda essa informação, isso também é importante. Bacana? Então, essa ideia é o quê? Esse mesmo procedimento também de, o juiz decide e também vai ter que, tem que ter uma manifestação do Ministério Público e também da defesa. A mesma coisa aqui, da progressão do regime, eu uso isso aqui também o quê? Na ideia de o quê? Na ideia de livramento condicional. Se o cara for ter um livramento condicional, que ele vai ser livre se ele respeitar algumas condições, livramento condicional. Na questão do indulto, o indulto é o quê? Um perdão coletivo, na comutação de penas. Isso vai se aplicar também, o artigo 12, parágrafo 2º. Então olha só, presta atenção, só para tu se ligar. Lá no parágrafo 2º, a decisão que determinar a progressão do regime sempre será motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também vai ser adotado para o quê? Para o livramento condicional, para o indulto e para a comutação de penas. E presta atenção, isso aqui é aquela parte que eu falei para vocês do requisito subjetivo. Além das porcentagens que a gente viu, que isso aqui tudo é o quê? Chamado requisito objetivo, eu tenho um subjetivo também, que é a ideia do bom comportamento do cara. Que quem que vai atestar isso? O próprio diretor. Olha, em todos os casos, o apenado somente vai ter direito à progressão de regime se ostentar o quê? Boa conduta carcerária, né? Comprovada por quem? Pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Bacana? Então, bacana, macho. Ó, tudo a gente está esquematizando aqui do artigo 112. Beleza? Guarda essa informação. Agora eu quero falar com você sobre o artigo, aqui é uma parte importante, igualmente essas porcentagens, porque aqui a gente chama, galera, ó, o artigo 112... também ainda é a continuação desse aqui, que vai ser o parágrafo 3º. O que é que isso aqui pode vir na tua prova? O termo que é utilizado é chamada progressão especial. Não, progressão especial, exatamente. Então veja, aqui eu tenho uma progressão especial. Não, então é especial porque vai mudar, é diferente dessa regra aqui? Exatamente. Primeira coisa, eu tenho que saber para quem que vai se aplicar. Essa regra, essa progressão especial, ela pode beneficiar quem? Primeiro, para gestante, para mãe de criança, para pessoa responsável por criança ou mãe ou responsável por pessoa com deficiência. Galera, não é qualquer cachorro aqui não, irmão. Ei, não é qualquer pessoa não. Aqui eu tô dando para ti o quê? A progressão especial ela tem um destinatário certo. Quem é que pode usufruir dela? Gestante, mãe de criança, responsável por criança ou uma mãe ou responsável por pessoa com deficiência. Então olha só, presta atenção. Deixa eu botar aqui de roxo. Quem é, ó? Primeiro, aqui essa regra é para a mãe, para a gestante, tá? Para a gestante. Aquela pessoa que é responsável por criança ou adolescente. E cuidado,
Aqui a banca pode botar, ó, vai se aplicar somente para... Aqui, a pegadinha boa que pode vir na prova de vocês. A ideia da gestante. Repare que quando eu falo em gestante, a mulher, em tese, ela ainda não é mãe. Ainda vai o quê? Ter a criança. Mas a LEP já traz esse benefício para ela, da progressão especial. Além disso, a responsável pelo quê? Por uma criança. A mulher responsável, às vezes a irmã dela, a minha irmã morreu e deixou o filho. Eu sou responsável pelo filho dela. É a responsável por criança. Tá? Mãe é o responsável por... E também não só criança, mas mãe, e aqui vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Responsável por criança. Eu vou voltar para vocês, ó. Responsável por criança. Exatamente, eu vou ler com vocês, tá? Mas responsável por criança. E último caso, pode vir uma pegadinha. Porque agora eu já não tenho mais a ideia da criança. Quem que pode ter esse benefício? A mãe é o responsável por pessoa com deficiência. E se eu falo pessoa com deficiência, eu não estou falando em criança. É pessoa com deficiência. Então pode ser com a idade superior à criança? Pode. Quando a gente vai estudar o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança é até 12 anos de idade incompleto. E o adolescente, de 12 a 18. Mas o quarto caso que vai ter o benefício da progressão especial é a mãe ou responsável por pessoa com deficiência. Então veja, mãe, se a mulher é mãe ou responsável por o quê? Por pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Então, repara, agora eu não estou mais falando da criança. Então, são esses 4 casos que daqui a pouquinho eu vou ler para vocês pegar esse bizu. Agora, toma cuidado com o seguinte, a gente vai começar a ver agora os requisitos, né? Então, veja só, não basta cumprir, né, alguns requisitos desses que eu vou falar para vocês agora. Tem que ser requisitos cumulativos. Não, então, o quê? Todos esses, quando eu digo requisito cumulativo, galera, é que todos têm que estar presentes ao mesmo tempo. Essas pessoas que eu listei, elas podem ter esse benefício da progressão especial, que tu vai ver justamente o que seria? Pode. Só que vai ter que ter vários requisitos e esses requisitos são cumulativos. Brunão, como assim? Eu vou ter 5 requisitos e esses 5 requisitos são cumulativos. Então, olha só, a progressão especial, presta atenção, ela vai trazer alguns requisitos. Requisitos. E esses requisitos que eu vou trabalhar com vocês, tratam-se de requisitos cumulativos. São 5 requisitos. 5. E todos eles são cumulativos. Então não basta que seja só um. Vai ter que ser o quê? Todos. Ela vai ter que atender todos. Bacana. Então esses requisitos aqui, ela vai ter o quê? Ela vai ter que atender cada um deles. Ah, Bruno, então não basta só um? Não basta só um. Guarda essa informação. Vou até botar para vocês lá. DVD, para você lembrar. O primeiro requisito que a gente tem é que ela não pode ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então não se aplicaria, por exemplo, aqui um roubo. Não se aplicaria um crime que tem violência ou grave ameaça. É o primeiro requisito que eu tenho. Não ter praticado o crime com violência ou grave ameaça. Brasil. Não, bacana. Exemplo, se eu botasse para vocês aqui a ideia do tráfico. Se for um tráfico de drogas. Um tráfico de drogas sem violência. Opa. Bacana. Mas se fosse um roubo, o roubo tem violência ou grave ameaça, já não entraria. O segundo requisito também é que a pessoa contra a qual ela praticou o crime... Como assim, não? Eu não posso ter essa mulher praticando o crime contra o filho dela ou dependente. A ideia da progressão especial é justamente beneficiar ela, porque vai ser o quê? Vai ser para ajudar também o quê? A criança ou o dependente. Imagina agora que o crime que ela cometeu foi contra a criança, foi contra o dependente, a pessoa com deficiência. Opa! Não entra. Então veja, primeiro requisito que a gente viu, tem que ser, ó, botando aqui pra gente não se perder, tá? Sem violência ou grave ameaça. É o primeiro requisito e lembra que é o quê? Cumulativos. Segundo requisito, o crime não ter sido contra a criança ou dependente. Criança ou dependente. Porque aí também não faz muito sentido beneficiar ela, pelo contrário. O maior benefício dela aqui é justamente por ela estar nessa situação, de ter alguém o quê? De ter alguém, né? A dependente dela. Então vamos lá, a mulher, ela não pode ter praticado o crime contra o quê? Contra o filho dela, contra o dependente. Se a mãe pratica contra o próprio filho, ela não tem direito à progressão especial de regime. Parágrafo 3º. Brasil, show de bola. Depois, terceiro requisito que também é cumulativo, junto com esses dois que eu acabei de falar, ela tem que ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Tu já sabe como é que funciona essa ideia do regime. Tu já sabe. Não, como é? O cara tá lá no regime, ó. O cara tá lá, vamos lá. O cara tá no regime fechado, a mulher tá no regime fechado. Depois, a progressão é o quê? A progressão é ela ir pro regime semi-aberto. E depois, para o regime aberto.
Então, aqui, outro requisito cumulativo para ela ter o direito a essa progressão é o quê? Ela tem que ter cumprido agora não mais um sexto, que é aquela regrazinha que a gente viu, que é a regra geral. Agora é um oitavo. Então, ó, aqui, ela tem que ter cumprido um oitavo. Então, veja, cuidado. Ela tem que ter cumprido, terceiro requisito cumulativo com os dois anteriores. Um oitavo ela tem que ter cumprido no regime anterior. Beleza, galera? Show de bola? Então, cuidado, esse um oitavo aqui vai derrubar. Então, por exemplo, a mulher tem a pena de 8 anos. Ah, a mulher foi condenada por um crime a 8 anos. Ela preencheu os requisitos, tudo bacaninha. Ela tem que ter cumprido quanto? Se ela foi condenada a 8 anos, um oitavo de 8 é o quê? 1 ano. Então, se ela cumprir 1 ano, ela já vai ter esse benefício. Tá? Cumprindo esse requisito e os demais requisitos, ela também vai poder estar entrando. E cuidado, esse quarto requisito que eu vou falar com vocês agora, pode cair muito na prova de vocês. Que a ideia dela é o quê? Ela tem que ser primária para poder ter esse benefício. E ela também tem que ter o quê? Um bom comportamento carcerário. Que aqui já é uma ideia mais subjetiva. É algo mais dela. Ela ser primária, não respondeu por crime anteriormente. E além de primária, ela tem que ter um bom comportamento carcerário. E como é que comprova essa ideia do bom comportamento carcerário? A competência para comprovar essa ideia vai ser de quem? Do diretor do estabelecimento penal. Então, olha só, presta atenção, esse aqui é importante. Esse aqui é importante. Além dela ser primária, ela também tem que ter um bom comportamento carcerário. E quem que vai comprovar esse bom comportamento dela? O bom comportamento, ele é comprovado por quem? Pelo diretor. Guarda essa informação. Então, o diretor do estabelecimento penal, ele vai chegar lá e vai dizer, ó, realmente ela tem um bom comportamento, a gente deu uma puxada aqui na ficha dela, então sim, dá para ela poder estar usufruindo desse benefício. Então, repara, requisitos cumulativos. A gente falou sobre 4 requisitos cumulativos. Ah, Bruno, legal. E o quinto requisito cumulativo que pode vir na prova de vocês? Ela não pode ter integrado, não ter integrado organização criminosa. Se ela integrar a organização criminosa, ter participado, aí babau. Não pode ter integrado ORCRIM. Ou seja, cuidado que aqui, a gente quando falou lá da ideia do quê? Da regra geral, aquela progressão lá dos 75%, né, que a gente viu, é a ideia do cara comandar ou exercer o comando coletivo ou individual de uma organização criminosa ultraviolenta. Aqui nem tem ultraviolenta. É a ideia de o quê? Organização criminosa. Ela não pode ter integrado organização criminosa. E é integrado, ela não precisa ter sido comandante, não. Então ela não pode ter integrado. Se ela tivesse integrado, ela já perdeu esse benefício. Então, ó, quinto caso. Não integrar organização criminosa. Galera, eu quero que vocês frisem essa ideia aqui, ó. Não basta ela respeitar um desses requisitos, ela tem que respeitar todos. Não, todos. Os 5 ao mesmo tempo, simultaneamente. Então lembra dessa questão. Bacana? Show de bola? Isso costuma cair em prova. Olha só, vamos lá dar uma trabalhada aqui para vocês entenderem como é que isso aqui cai, tá? Até antes disso aqui também tomem cuidado que, Brunão, pode ter revogação desse benefício? Pode também. A gente vai ver agora. O parágrafo 3º, ele traz a ideia justamente, isso que a gente está vendo, dos benefícios, da progressão especial. E logo abaixo dele vai ter o parágrafo 4º que eu vou ler com vocês. Ele vai trazer o quê? Uma revogação do benefício. Quando? Quando eu tenho o cometimento de um crime doloso ou de uma falta grave, isso vai implicar o quê? A revogação desse benefício da progressão especial do regime. Quando, Brunão, que eu tenho uma revogação desse benefício da progressão especial? Quando eu tenho a prática de um crime doloso ou falta grave. Então, olha só, presta atenção. Aqui, como é que funciona, Brunão? Ó, ei, a banca vai botar para vocês o quê? Falta média, falta leve. Vai botar crime culposo. Não, para poder ter essa revogação, é um crime doloso ou falta grave. Se houve o cometimento de um crime doloso ou houve o cometimento de uma falta grave, automaticamente aqui, galera, ó, vai ter o quê? Vai ter essa ideia da revogação. Tá? Brasil, guarda essa informação que é importante também. Vamos dar uma lida, certo? Lembra dessa ideia. Tá? Cadê? Vamos lá. Descendo lá, ó. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança, ou pessoa com deficiência, os requisitos para a progressão do regime são, ó, cumulativos. Não ter violência ou grave ameaça, não ter cometido contra o seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos o quê? 1/8 da pena, ser primária e ter bom comportamento carcerário. Que quem comprova isso? O diretor do estabelecimento. Não ter integrado o quê, galera? Organização criminosa.
Beleza? Guarda essa informação. E agora, ó, o cometimento do novo crime doloso ou falta grave implicará, a banca pode botar aqui para vocês poderá alguma coisa, tentar fazer alguma pegadinha, o que é? A revogação do benefício do parágrafo 3º, que é a progressão especial. E aqui o que eu falei para vocês, lembra? Aqui a gente falou até na última aula, não foi nem agora. O artigo 33 da Lei de Drogas, parágrafo 4º, ele traz o quê? O tráfico privilegiado. Lembra que o tráfico privilegiado, ele não é um crime equiparado a hediondo para esses fins aqui. A LEP deixa isso muito claro. Aonde? Aqui, ó, olha só. Não se considera hediondo equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33. Então guarda essa informação, beleza? Aqui também muito importante, tá? Que vai ser quando o preso começa a... Ó, quando o preso... E aqui eu estou aplicando para a regra geral. Tá? Aqui é para cá, ó. É para cá. A gente já deu uma pincelada aqui no que tem que dar, na ideia do quê? Da progressão de regime especial. Agora presta atenção que esse parágrafo 6º eu estou falando daqui. O quê? Quando o preso ele pratica uma falta grave, vamos lá, o cara fugiu, tentou fugir. Ele praticou uma falta grave. Brasil. A contagem para progressão, ela é interrompida. E começa uma nova contagem. Por quê? Porque ele praticou. E o cálculo dessa progressão vai ser feito o quê? Vai ser feito com base na pena que ainda falta ele cumprir. Ah, Bruno, olha só, lê comigo, presta atenção. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, falta grave, interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo, que é o que? A ideia lá das porcentagens, terá com base a pena remanescente. Então guarda essa informação. A nova contagem, quando reinicia, eu não pego a pena principal dele, que era do começo. Eu pego o quê? A pena remanescente. Então isso aqui é muito importante. Isso se aplica quando? Quando o preso ele comete uma falta grave. Então olha só aqui, rapidamente. Não, como assim? Ó, aqui eu tô apagando, tá? Aqui eu tô apagando que a gente já bisurou isso aqui tudo. Pra gente poder bisurar coisa nova. A gente preencher esse quadro aqui de informação. E não informação que não tenha relevância, mas informação que vai estar apresentada na tua prova. Aqui a gente está trabalhando o artigo 12 ainda, mas agora é o parágrafo o quê? 6º. Artigo 112, parágrafo 6º. O que esse artigo 112, parágrafo 6º fala, galera? Se o cara cometer falta grave, eu vou ter o quê? A interrupção. A contagem para a progressão é interrompida. Então, o que a falta grave gera? O que a falta grave ela gera para a progressão do regime? Ela gera a interrupção. Interrompe. 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 Guarda essa informação. Então, eu vou interromper a progressão. O prazo, tá? Não a progressão em si, mas o prazo para a progressão. Ah, Bruno, como assim? Tu imagina. Eu vou começar aqui uma nova contagem. E essa nova contagem vai pegar o quê? Vamos supor, o cara foi condenado, ele tinha 10 anos de pena. Jubileu foi condenado, ele tinha 10 anos, ó. 10 anos. O cara foi condenado a 10 anos. Bacana. Quando ele cometeu essa falta grave, ele já tinha cumprido 4 anos. Ah, cometeu falta grave, ele já tinha, cumprido 4 anos lá de boa, então faltava o quê? Se ele tinha cumprido 4, o quê? Faltava 6. Então eu vou interromper o prazo da progressão de regime e ela reinicia. Só que começar a contar o quê? Do 10 de novo? Não, vai contar daqui, do que falta. Que aqui é o que nós chamamos de quê? De pena remanescente. Então volta a contar daqui, ó, dos 6. Então se for 30%, vai contar dos 6. Se for 80%, dos 6. Dos 6 anos que falta. Então cuidado com essa informação. Isso pode cair na prova de vocês, beleza? A pegadinha é dizer que a banca pode botar a pegadinha para vocês. Não, a nova contagem é feita sobre o total da pena original. Errado. Errado disso. Errado demais. E outra coisa. Aqui o cara cometeu falta grave, ele perdeu o quê? Aquele bom comportamento. Concorda comigo? E vocês sabem que um dos requisitos, que são os requisitos subjetivos para a progressão, é o quê? O bom comportamento. E esse bom comportamento vocês têm que tomar muito cuidado, que a LEP vai dizer para você que ele é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato. Então qual fato? O fato que tu praticou a falta grave. Então, eu quero readquirir. Como é que eu faço a reaquisição do bom comportamento? Olha só, que importante. Aqui, ó, apagando novamente. Então, Bruno, como assim? Eu pratiquei a falta grave, então é pepino. Só que aí eu quero entrar para o bom comportamento de novo. A gente já puxa aqui agora, galera, ó, bufo, para o parágrafo 7º. Que ele vai falar sobre readquirir o bom comportamento. Bom comportamento. Quando? Após 1 ano. Após... A banca vai botar para vocês 2 anos, né? Após 1 ano do cometimento do quê, Bruno? Do cometimento do fato.
Então, cuidado com isso aqui. Por quê? Porque envolve prazo. Tudo que envolve prazo, 1 ano, 2 anos, vai cair em prova. Guarda essa informação. Então, olha só para vocês verem, vai estar logo aqui embaixo. Ó. O bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato. Ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Vamos lá, explicando isso aqui bem simplesinho. Ó. Vamos lá. O cara, depois que ele cometeu a falta grave, para ele poder ter esse bom comportamento, ser recuperado, após 1 ano da ocorrência do fato. É o primeiro requisito. Agora, se for antes desse 1 ano, é só se o preso ele cumprir o requisito temporal necessário para o quê? Para obter o direito. Então, olha só, toma cuidado. A banca pode dizer, ele só pode ir para o bom comportamento após 1 ano. Não. Pode ser antes? Pode. Na hipótese o quê? Prevista no próprio dispositivo, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Então, guarda essa informação. Beleza? Show de bola. Depois aqui, ó, vamos trabalhar essas partinhas mais literalidade, que eu não vejo isso aqui caindo muito. Então não vale a pena o que, galera? Esquematizar isso aqui em quadro branco, porque cai pouco. Eu vou ler e explicar para vocês, fica mais simples. Olha só, se liga. Aqui vai ser a questão de aceitar as condições, ó. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Então, para o cara poder, pessoal, entrar no regime aberto, o condenado ele tem que chegar lá e dizer, ó, eu aceito o programa do regime. O juiz vai estabelecer condições para o cara poder entrar no regime aberto, o cara vai lá dizer, eu aceito. Então, o condenado ele não pode chegar lá, presta atenção, exemplo, o condenado ele não pode chegar lá e dizer, ó, eu quero o regime aberto, mas eu não aceito os horários nem as condições. Não, se tu quer o regime aberto, vai ter que aceitar, beleza? Então, cuidado. Aí, quais são os aí aqui vocês têm que tomar cuidado, não com esse 113, mas com os requisitos para o regime aberto. Não é? Por quê? Para o cara entrar em regime aberto, tem uma série de requisitos. Primeira coisa, trabalho. Vocês vão ver comigo agora, eu vou ler com vocês. Mas para o cara poder ir para o regime aberto, tem que o quê? Ele tem que estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazer o trabalho imediatamente. Então olha só, isso aqui é muito importante, presta atenção. Nesse artigo 114, eu estou falando aqui agora para vocês dos requisitos para o cara ir para o regime aberto. A gente não está falando mais de progressão em tese. Até tá, mas não exatamente dessa ideia de porcentagem, etc. Então o artigo 114, galera, ele trabalha o quê? Os requisitos para o cara ir para o regime aberto. Primeiro requisito que tu vai levar para a tua prova é o quê? A ideia do trabalho. O cara tem que estar trabalhando, ele tem que comprovar o trabalho. Ele não tá. Se ele não estiver trabalhando, ele tem que comprovar que ele consegue obter o quê? O trabalho imediatamente. Se ele já está trabalhando, Brasil, bom demais. Se ele não estiver, ele vai ter que demonstrar que ele pode começar a trabalhar o quê? Imediatamente. Guarda essa informação. Segundo requisito, a capacidade de adaptação. Bruno, como assim? O que seria essa capacidade de adaptação? Ele vai ter que apresentar pelos antecedentes dele, ou seja, pelo tempo que ele está preso, e também pelos resultados dos exames criminológicos, que esse cara o quê? Ele vai se ajustar. Ele vai ser um cara bom. Ele vai para o regime aberto, mas ele vai ter autodisciplina. Ele vai para o regime aberto, mas ele tem uma baixa periculosidade. Então, automaticamente, se esse cara tem autodisciplina, o que a LEP vai dizer? Autodisciplina, senso de responsabilidade também, muito importante. Senso de responsabilidade e também ele vai ter uma ausência de periculosidade. O que eu resumo isso aqui, para não colocar tudo para vocês? Eu boto aqui a ideia da capacidade, a ideia da capacidade de adaptação. Tá? Capacidade de adaptação. Só que eu vou ler com vocês, porque na LEP não tá assim, tá? Na LEP não tá assim. Aqui é um resumozinho que eu boto mais pra gente poder ilustrar. Olha só, se liga. Vai ter mais casos? São esses aqui, basicamente. Ó. Então veja. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que tá trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazer imediatamente. E apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico fundado indício que ele vai o quê? Se ajustar. Ele vai ter autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Por isso que eu boto aqui, ó, é o quê? A ideia de adaptação. A ideia de adaptação. Não, por quê? Capacidade porque ele vai se adaptar ao regime novo. É constatado que ele vai se adaptar ao regime novo. Aí Brasil, aí legal. Então guarda essa informação. E outra coisa, o juiz também, existe o quê? O juiz, quando o cara vai para o regime aberto, o juiz ele pode estabelecer o quê? Condições especiais. Bruno, como assim? O juiz, quando o cara vai para o regime aberto, ele pode estabelecer condições especiais. Coisas que o cara vai ter que cumprir. Ó, eu tô te dando esse benefício. Mas eu vou colocar aqui umas coisinhas a mais. Umas coisinhas extras. O que eu tenho medo de cair na tua prova? Porque isso aqui é novidade. É novidade, Bruno? Veio colocando agora, isso aqui, a gente está trabalhando no artigo 114, o 115 veio trabalhando o quê? Justamente essa ideia.
do artigo 115, ele vem dizendo que o juiz ele pode trabalhar e trazer condições especiais para aquele cara que vai ir para o regime aberto. E, inclusive, e o que isso aqui pode querer para vocês? A ideia é que o juiz ele pode usar também, não é porque o cara está em regime aberto que não pode, ele pode utilizar a monitoração eletrônica, a tornozeleira, a monitoração eletrônica, o famoso Wi-Fi. Monitoração eletrônica. Ah, não, pode. Então, a monitoração eletrônica é também utilizada como condição especial do regime aberto. Então, guarda essa informação, isso aqui pode cair. Ah, Bruno, só essa ideia de monitoração eletrônica? Não. Você vai ver que a LEP vai chegar para você e vai dizer, ó, o juiz pode chegar e determinar que esse cara saia para o trabalho e retorne, saiu para o trabalho e retorne em horários fixados. O juiz vai lá e fixa esse horário. Vocês vão ver que a LEP chega e diz, ó, o juiz pode chegar para o cara e colocar como condição especial para ele permanecer em algum local determinado. Durante o quê? Durante o repouso. Então, ó, tu vai trabalhar, mas durante o teu repouso, no teu repouso e no dia da tua folga, tu vai ficar em tal canto, na tua casa, normalmente. Então, ó, nos horários de descanso, nos dias de folga, vamos lá, tu tem que permanecer em um local determinado. O juiz pode trazer essa condição especial pro cara que vai pro regime aberto? Pode. O juiz pode chegar pro cara e dizer, ei, macho, tu não pode se ausentar da cidade onde tu reside. Tu não pode sair daqui, não. Agora, se o juiz autorizar judicialmente, aí ele pode. Então, cuidado com essas informações. Por exemplo, o juiz pode colocar como condição especial para ele a ideia de comparecer a juízo. Ah, como assim? É a ideia dele ir lá justificar. Ele tem que ir lá no juiz e dizer, ó, eu estou informando aqui, senhor, as minhas atividades. Eu estou fazendo isso aqui é o quê? Ele prestar satisfação de como é que tá as atividades dele. E o juiz pode trazer isso, tá? Vamos lá, dar uma olhada nisso aqui, como é que cai, ó. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais o quê? Entre as quais a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições, o quê? Genéricas e obrigatórias. Ou seja, além disso aqui, ele pode o quê? Ó? Permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde ele reside sem autorização judicial e comparecer a juízo para o quê? Para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Guarda essa informação, cara. Guarda essa informação. Beleza? Então, ó, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Beleza? Galera, esse regime aberto aqui, inclusive, ó, aqui, quem está trabalhando, regime aberto. O regime aberto, em regra, ele vai ser cumprido aonde? No estabelecimento adequado. Então, o regime aberto, normalmente ele é cumprido em um estabelecimento adequado. Só que vocês têm que tomar muito cuidado. Ainda não deu 30 minutos de aula, tá padrão, tô vendo aqui. Vocês têm que tomar cuidado, porque eu não gosto de passar muito tempo da aula, para não ficar uma aula muito cansativo, né? Dividir em blocos. Mas vocês têm que tomar cuidado que o regime, de forma excepcionalmente, então, ó, de forma excepcionalmente, eu posso pegar o regime aberto e eu posso colocar esse cara para cumprir em residência particular. Ah, não. Residência particular? Sim. Ele vai cumprir na própria residência. Ó que maravilha, que coisa boa. E aqui é uma condição especial, ou seja, ao invés do cara, ele está cumprindo em um local, ele vai cumprir aonde? Na sua própria residência particular. E aí vocês têm que tomar cuidado, quais são os requisitos para esse cara cumprir o regime aberto em o quê? Em residência particular. Então presta atenção aqui, ó. Pega o bizu para tu não errar. Aqui é a ideia do quê? Eu vou pegar o camarada e esse cara não vai cumprir o regime aberto no local adequado, ele vai cumprir aonde? Ó, na residência particular. Bruno, pode, que a LEP permite, mas eu vou ter 4 situações que tu tem que decorar. Então, ó, o cara pega o regimezinho aberto, bom demais, ó, Bruno. Aí, ó, onde é que ele vai cumprir esse regime aberto? Na residência particular. Massa, ó. Massa demais. E aí, vamos lá, o primeiro requisito, inclusive um dos que mais cai em prova, despenca se o condenado é maior de 70 anos. Galera, 70, mais de 70 anos. O cara que é condenado. Aqui é o que mais cai em prova. A banca vai botar para vocês qualquer outra coisa. Vai botar para vocês aqui, vai botar 80, 90, 70, mais de 70. Segundo caso, o condenado, ele tem uma doença grave. Não, exemplo, câncer, macho. O cara tem uma doença muito grave. Então, porra, eu não vou botar esse cara em qualquer canto. Deixa o cara o quê? Na sua residência particular. Tá copiando? Nosso terceiro caso. Se o condenado, ou condenada, agora não é mais condenado, né? Condenada. A condenada, ela tem um filho menor ou ela tem um filho com deficiência? Bruno, não.
A deficiência, aqui é uma pegadinha que pode vir na tua prova. A deficiência é o quê? É uma deficiência física ou uma deficiência mental? Os dois. Tanto deficiência física quanto deficiência mental. E cuidado que a LEP vai usar o que o termo não é condenado, é condenada. Então tem 3 casos agora aqui que é mais específico para o quê? Para a mulher. Então a mulher é condenada. Ó, terceiro caso, né? Já pulei aqui para o quarto, terceiro caso. Terceiro caso, a condenada com filho menor ou com uma doença, né? No caso, nem doença, é uma deficiência, perdão, física ou mental. Então, condenada, cuidado aqui, condenada com filho menor ou com deficiência. E aqui a banca vai dizer que é apenas deficiência física ou apenas deficiência mental. Não, é tanto deficiência física quanto deficiência mental. Os dois. Física ou mental. E para fechar com chave de ouro, o quarto e último caso é se a condenada for o quê, galera? Condenada gestante. Tá? Condenada gestante. É claro que é condenada, né, galera? Não tem como o cara ficar grávido. Ah, Bruno, eu consigo ficar grávido. Então aí é uma atividade tua. Mas, ó, condenada. Brasil. Cuidado, ó, galera. Principalmente com a idade, eu vejo muita pegadinha. A literalidade fala em 70, maior de 70 anos. Depois eu vou ter o quê? Filho menor ou com deficiência. A deficiência pode ser o quê? Física ou deficiência mental. Então guarda essa informação. Então não é qualquer pessoa em regime aberto que pode fazer o quê? Que pode estar cumprindo a pena em uma residência particular. Não é qualquer pessoa. Guarda essa informação, isso pode cair na prova de vocês. Beleza? Então, galera, aqui a gente finaliza. Vamos ler. Só para poder fechar com chave de ouro, olha só. Deixa eu ver onde é que vai estar. Ó. Se liga. Cadê? Somente admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto, em residência particular, quando, ó, maior de 70, doença grave, filho menor, deficiência mental ou condenada gestante. Brasil, guarda essa informação. Aqui, pra gente fechar, ó. Aqui é a ideia da regressão do regime, né? Regressão do regime. Presta atenção, isso aqui é importante também, Brunão? Sim. Vamos trabalhar também aqui, só pra gente... Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de aula. 32 minutos. Para na próxima aula a gente nem falar mais sobre essa parte, vamos falar algo sobre isso aqui? Tá? Vamos falar algo sobre isso aqui? Presta atenção aqui, ó. Aqui a gente está falando sobre o que, galera? Sobre a ideia da... Ó, vamos ler, eu explico para vocês aqui, rapidamente. Isso aqui é importante porque teve o quê? Teve uma mudança nessa partezinha aqui em 2026. Mas diz assim, ó. A execução da pena privativa de liberdade vai ficar sujeita à forma agora, ó. Não estou falando de o quê? De progressão. Se a progressão é você subir, você tá no fechado, vai pro semiaberto, depois vai pro aberto. A regressão é o quê? É tu voltar. Tu tava bem, tu tava no aberto, aí tu voltou pro semiaberto. Tu tava no semiaberto, voltou pro fechado. Aí presta atenção, agora é o quê? É algo que vai prejudicar o cara. Aí tu tem que tomar cuidado com algumas informações importantes. A primeira, o preso ele vai estar voltando para um regime mais rigoroso. Se ele tava no aberto, ele volta pro semiaberto. Se ele tava no semiaberto, ele volta para o fechado. Guarda essa informação. Bruno, o cara que tava no aberto, ele pode voltar imediatamente para o fechado? Em alguns casos excepcionais, mas isso não é a regra, tá? Olha só, para tu entender. A execução da pena privativa sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes, tá? Quando condenado. Aí vamos lá, quais são os casos? Lembra, progressão é uma coisa, regressão é outra. Progressão é tu subir os degraus, a regressão é tu descer. Quando tu se comporta bem, tu sobe. Agora, se tu praticar falta grave ou um novo crime, tu vai fazer o quê? O cara tava lá, foi confiado nele, ele praticou uma falta grave ou um novo crime. Aí tu vai ter a regressão. Então, ó, primeiro caso, praticar o quê? Crime doloso. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, ó, cuidado, é crime doloso ou falta grave. Crime doloso, quando tu queria ou tu assumiu o risco. Falta grave, é uma infração disciplinar que vai estar na LEP. Guarda essa informação. Depois... Cuidado, a banca vai botar para vocês culposo aqui, tá? O cara que sofre condenação por um crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução, torna incabível o regime. Imagina, por exemplo, eu estava cumprindo pena, estava tudo certinho, só que eu acabei sofrendo uma nova condenação referente a um crime que eu cometi anteriormente, quando eu estava solto. Eu já estava respondendo por um crime. Aí pegou e veio mais uma taca, mais um crime. E aí o que acontece? Eu vou pegar essa pena nova e vou somar com a nova pena. E aí quando eu pego essas duas penas, se eu somar e a soma ficar incompatível com o regime que eu tô, então vai haver o quê? A regressão. Guarda essa informação, tá? Então é o caso, por exemplo, eu estava cumprindo pena, vamos lá, Bruno não cumprindo pena em regime aberto. Massa. Aí depois eu sou condenado por um crime antigo, que eu estava respondendo, mas não tinha sido condenado ainda.
Aí eu vou pegar e somar as penas. Quando eu somar as penas, o regime aberto, ele para de ser possível. Automaticamente vai poder o quê? Vou poder regredir, beleza? Guarda isso aí. Aí aqui, ó, parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Então aqui, pessoal, é condições específicas do regime aberto. Condições específicas. Então, veja só, se o cara frustrar os fins da execução, primeiro caso, o que é isso aqui? Ou seja, o cara não cumpre corretamente os objetivos do regime que ele está. Então, o cara deixa de comparecer a juízo, ele descumpre reiteradamente as condições que o juiz impôs e demonstra que ele não pretende cumprir o que está sendo determinado para ele. Pode ocorrer a regressão. Ou se ele não paga o quê, galera? Ó, a multa. Se a multa foi aplicada para esse cara e ele deixa de pagar, ele podia, tá? Cuidado, ó, ele podendo e não pagou. Então, cuidado, é podendo. Então, não basta só existir a multa. É preciso que ele pudesse pagar e ele não pagasse. Bacana? Show? E aí, lembra que pode ser o quê? Vai ser transferido do regime aberto. Tá? Na hipótese do inciso 1, né, do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado, que é se ele praticar, né, crime do uso ou falta grave. Beleza? Tem que ser ouvido também, logicamente. E aí, agora, ó, olha só. Aqui, essa é a novidade que eu quero falar com vocês. Vamos só ver aqui, ó. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena em regime aberto. Isso aqui nem cai em prova. Agora aqui vocês têm que tomar cuidado. Olha só, o que vai ser isso aqui? Aqui vocês têm que tomar cuidado, que vai ser especificamente, ele criou uma exigência especial. Esse artigo ele é de quê? Olha só, 2025. Ele criou uma exigência especial para aquela galera que está sendo condenada por crime contra a dignidade sexual. Como assim, galera? Ó, essa galera que está cometendo um crime contra a dignidade sexual vai ter uns requisitos. Eles só podem progredir para um regime mais benéfico, né? Ou ele obter também aqui a ideia de qualquer tipo de benefício que permita sair do presídio, livramento condicional ou qualquer coisa, constatado lá no exame criminológico. Como assim, Bruno? O cara cometeu, olha só, olha pra mim. O cara cometeu um crime contra a dignidade sexual. Massa. Sem novas aqui. Agora, veja só, ele quer progredir de regime. Ele tá lá no fechado, quer ir pro semiaberto. Ele tá no semiaberto, quer ir pro aberto. Brasil. Ele só pode fazer isso se o exame criminológico dele, o examezinho que foi constatado, o exame criminológico, que vocês sabem que estão lá no artigo 5º, salvo engano, da LEP, logo no iniciozinho da LEP que a gente trabalha, exame criminológico, só pode se o exame criminológico, eu vou pegar o indivíduo, vou analisar ele por completo, se for constatado pelo exame criminológico que ele não vai voltar a cometer crimes da mesma natureza. Ah, Bruno, como assim? Pessoal, o exame criminológico, ele tem que demonstrar sinal que esse cara, ó, ele não vai voltar a cometer o quê? Esses crimes. Porque são crimes, contra a dignidade sexual, são crimes mais o quê? Mais delicados. Então, se o cara não apresenta uma tendência deu pra perceber que esse cara ele não vai voltar a cometer não esses crimes. Ele não tem uma tendência para cometer o quê? Crimes contra a dignidade sexual novamente. Aí, beleza. Exemplo, vamos lá, Bruno, para ficar mais simples. Imagina que Carlos não vou botar meu nome, porque Deus o livre um negócio desse, mas Carlos foi condenado por quê? Carlos foi condenado por estupro. Crime contra a dignidade sexual. Carlos foi condenado por estupro. Estupro é foda, né? É foda, Bruno, pelo amor de Deus. Estupro? Não. Estupro, né? Foi condenado. Aí, bacana. Ele cumpriu lá o percentual necessário para a pena, a progressão que a gente viu, bonitinho, cumpriu lá tudo bacana, aí, ó, pode ter. Só que ele não pode ir. Aqui eu tenho uma condição especial. O exame criminológico dele tem que trazer indícios que ele não vai voltar o quê? A cometer crimes da prática sexual. Vamos ler aqui, só para você entender, ó. O condenado por crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, estupro, né, galera? Somente ingressará em regime mais benéfico de cumprimento da pena ou perceberá benefício penal que autorize a saída dele do estabelecimento se os resultados do exame criminológico afirmarem a existência de indícios que ele não vai voltar o quê? A cometer crimes da mesma natureza. E aqui, galera, a gente fecha com quase 40 minutos de aula essa ideia de progressão, regressão, tudo aí dessa ideia de regime. Então foram aulas, né? Basicamente aí 3 aulas, né? Teve uma aula que foi curtinha, mas a gente conseguiu bater tudo. Eu agradeço demais, meu irmão, pela presença de vocês. Brigadão. Agradeço de verdade. E é isso. Vamos buscar a tua aprovação. Eu tô com vocês aí até o final. Vibra, irmão. Vamos embora. Desanima não. Desanima não, pô. A aprovação vai vir. E se ela não vier, a gente vai buscar essa porra. Confia? Tamo junto e é nóis.